Agora, olhando para o mercado, né, de uma forma mais abrangente e trazendo aí a questão da IA como um fenômeno, né, que está impactando o nosso mercado de certa forma. Quando eu te mandei o formulário lá de alinhamento do episódio, você trouxe a questão da discussão sobre content design IA tá presa no nível talvez errado ou equivocado, focando mais na interface gráfica ou revisão de microcopy do que necessariamente a LLM. O que você acha que o mercado ainda está patinando nessa camada superficial? E por que as empresas elas estão talvez perdidas em relação a isso? Tem algum direcionador que seria mais interessante? Olha, acho que o meu grande ponto é é trazer o seguinte: a IA, o que ela trouxe pra gente foi uma grande oportunidade de promoção. É uma promoção para os conversational designers crescerem e aprenderem novas teorias, novas, técnicas, né, novas coisas, para a gente poder ser ali o dono da arquitetura daquela solução. Então, por exemplo, eu fiz aqui um desenho, que eu vou compartilhar a tela, para mostrar para vocês a minha percepção de como era antes e como que tá hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, então, antes, né, a gente tinha esse fluxo aqui, que era o fluxo onde a gente tinha um início, a gente tinha aquela saudação inicial do chatbot, a gente detectava a intenção do usuário, a gente tinha uma resposta ali já pré-escrita e fim, né, às vezes era isso daqui, um chatbot muito, né, decision tree, árvore de decisão. Só que agora, a gente tem algo mais ou menos parecido com isso, onde a gente tem um usuário, depois a gente tem todo um sistema orquestrador que a gente precisa entender se aquela solução que a gente está trabalhando trabalha com regras determinísticas, ou se é um agente LLM que a gente vai disparar, ou se a gente vai trabalhar dentro de algum banco de dados vetorial, ou se a gente vai chamar alguma API, que hoje também a gente já está começando a falar de mais de MCP, né? Então, isso daqui é o que eu digo, é o que eu quis dizer quando eu falei assim, a IA ela trouxe a oportunidade de promoção para gente. Porque se nós, content designers, conseguimos falar sobre tudo isso daqui, nós somos um profissional valioso no mercado. Porque a gente consegue não só falar, né, de coisas técnicas e entender essas coisas técnicas, mas o nosso grande, grande, grande diferencial é o nosso carinho com a experiência do usuário. Hoje nós temos milhares de pessoas, Caio, construindo coisas o dia todo, todo dia. E muitas dessas coisas não vão para frente. Sabe por quê? Porque não consegue direcionar o impacto que essas criações vão ter? Eu diria que não. Porque às vezes teria impacto, pode ser, beleza, impacto, vamos trabalhar com a palavra impacto. Não tem impacto porque é algo que as pessoas não precisam. Não tem impacto porque a pessoa não pensou na experiência do usuário. Não tem impacto porque a pessoa não fez uma pesquisa de mercado para entender se aquilo é necessário ou não. Então, sim, a IA, ela nos dá a possibilidade de criar coisas muito rápido e criar coisas muito complexas de uma maneira que está pronta para produção em pouquíssimo tempo. Só que nós precisamos julgar, né, a questão de experiência do usuário, se está claro, se a gente consegue reduzir os passos, né? Então tudo isso ainda é nossa call, sabe? Então esse é o nosso grande diferencial. Então, desenhar uma arquitetura dessa daqui é o que está sendo cobrado de profissionais content designers atualmente. A minha visão. Essa é a minha visão. E eu acho que a gente precisa estar preparado para falar sobre tudo isso daqui. Então, por exemplo, hoje, quando um cliente chega até a mim e fala assim: William, eu tenho um problema. Meu problema é o seguinte: eu tenho uma loja de carros, por exemplo, e eu preciso vender carros através do conversacional.
É só isso, Caio. Isso é o input que uma empresa, um cliente me dá. O que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse input e destrinchar ele naquele desenho que eu mostrei. O que que eu vou usar? Eu vou usar, um banco de dados vetorial? Eu vou usar uma outra solução? Eu vou usar, por exemplo, vai ter human in the loop para esse caso? O que que eu vou fazer? Qual que é o guardrail que eu preciso dar para minha LLM para que eu consiga vender um carro através do conversacional? Porque, assim, hoje a gente tá nessa vibe de agentes. E assim, agentes, eles não mandam mensagens, agentes fazem coisas, né? Agentes chamam API, agentes chamam MCP, agentes criam dados dentro de um banco de dados e trabalham com aquilo. Então, a gente precisa traduzir isso e ser capaz e apto de traduzir isso numa arquitetura do sistema conversacional. É isso que eu entendo que a IA trouxe pra gente como profissionais de design de conversas.